Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa transmissão ao vivo da Associação do Bairro Buritis. Hoje, para o nosso ABB Entrevista, quero dar boas-vindas ao Matheus Simões aí, nosso vereador de Belo Horizonte. Obrigado, Matheus, por ter aceito o nosso convite, né? E a gente começa o nosso bate-papo hoje aqui. Primeiro, passando a palavra aí para você falar um pouquinho de quem é o Matheus Simões, para quem ainda não te conhece. Obrigado, Bruno. Na verdade, primeiro começar pedindo desculpas, né? Porque eu tive de desmarcar o que estava marcado antes aqui há 2 semanas atrás. Infelizmente, nós tivemos uma sessão noturna na Câmara naquele dia e eu acabei tendo de faltar, mas não podia deixar de vir aqui para conversar com vocês, especialmente porque eu tenho uma ligação com a região centro-sul da cidade que me faz ser um constante interessado nas coisas que acontecem. E só acho que vale a pena dizer rapidamente, né? Eu sou vereador, mas na verdade a minha chegada na política não é propriamente uma carreira, porque eu continuo com a minha vida profissional. Então, sou advogado, professor universitário, e nessa minha vida de trabalho eu sempre tive concentrado nas minhas atividades na região centro-sul da cidade. Não é à toa que meus votos são todos dessa região da cidade, e é uma região pela qual eu me encanto. É uma região que ainda tem muito para crescer na cidade. Então, toda vez que eu vejo trabalho comunitário, essa tentativa de organização da presença das pessoas na organização do espaço, para que as pessoas tomem conta do espaço delas e não sejam vítimas dos outros tomando conta do seu próprio espaço, eu fico animado, fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero que essa conversa possa ser uma conversa útil aí para mim, para eu entender um pouco mais da realidade local, e também para as pessoas que estão acompanhando, para entender um pouco do trabalho que a gente faz na Câmara. Bem, Matheus, a gente acompanha o seu trabalho e acho que uma característica muito saliente dessa atuação aí, porque já são 3 anos, né, de trabalho como vereador, representante da comunidade, né, de acordo com o nosso sistema atual de representatividade. E vejo que vocês fizeram um trabalho inicialmente muito focado em limpar um pouco da legislação de Belo Horizonte. Conta um pouquinho como que foi essa percepção, essa visão, o que vocês encontraram lá, quais foram as dificuldades e o que conseguiu se conquistar nesses 3 anos de trabalho. Curioso, logo que eu assumi, percebi pela regra, que aqui é uma regra de Belo Horizonte, os vereadores que são eleitos, eles podem pedir arquivamento de projetos de vereadores que não foram eleitos. E aí mas a gente tem só 90 dias para fazer isso, para matar os projetos. E 90 primeiros dias do mandato. Então, logo na largada do mandato, eu e minha equipe ficamos loucos para analisar os 2.000 projetos que estavam em tramitação, e eu pedi o arquivamento de quase 500. E, num primeiro momento, eu pedi o arquivamento, achei que estava fazendo um grande favor para a cidade. E um vereador foi para a tribuna para recorrer contra o meu pedido de arquivamento, que não era possível, e dizer que eu estava desrespeitando o trabalho de outros vereadores que estavam ali tentando propor melhorias para a cidade. Para que você tenha uma ideia, eu propus o arquivamento, a extinção do projeto que proibia a venda de água de coco dentro do coco, que criava o dia do Papai Noel Beneficente, que criava a Semana do Softball em Belo Horizonte, que proibia a alimentação de pombos em praça pública. Projetos de lei que não fazem nenhum sentido e que não agregam nada para a cidade. E eu fiquei tão espantado com alguém ser contra esse arquivamento. E como é que a população é importante nessa hora? O jornal, o rádio, a TV começaram a cobrir esse movimento e pressionaram a Câmara de uma forma que o mesmo vereador foi à tribuna de novo para falar que ele tinha sido mal interpretado, que na verdade o que ele queria era a oportunidade de participar desse esforço, que eu tinha pedido sozinho o arquivamento e que ele também queria participar. E ao invés de eu ficar chateado com essa mudança de posição dele, eu aproveitei e nós coletamos 25 assinaturas na Câmara para formar um grupo para revisão de todos os nossos estoques de normas. Para você ter ideia, Belo Horizonte tem hoje mais de 10.000 leis em vigor, e esse grupo formado a partir dessas assinaturas propôs agora no mês de julho de alguma forma a consolidação dessas leis e revogação dessas leis, substituindo 8.000 leis por 8. A gente saindo de 10.000 leis em Belo Horizonte para 2.000 leis em Belo Horizonte, nesse esforço que foi brotado lá atrás. Eu acho que hoje, ao invés de a gente ficar medindo os vereadores pela quantidade de leis que ele propõe, se a gente medisse pela quantidade de normas que ele retira de circulação, para que a nossa vida seja menos burocrática, a gente seria mais feliz. A verdade é que a gente tem regra demais e fiscalização de menos, o que
faz com que as pessoas já não cumpram mesmo a norma, porque elas sabem que a norma é demais. Não sei, por exemplo, se as pessoas sabem, em Belo Horizonte tem uma lei que diz que ao lado de qualquer batata que esteja sendo vendida em sacolão, tem que ter uma placa dizendo se aquela batata, aquele tipo de batata é próprio para ser cozido ou frito. Eu fico me perguntando, primeiro, se não pode assar batata em Belo Horizonte. Segundo, quem teve uma ideia ridícula, horrorosa dessa, e que cumpre, porque eu nunca vi uma placa dessa. Isso é uma lei, né? Projeto, isso é uma lei em Belo Horizonte. Então, esse tipo de lei que a gente tem que tentar matar, e eu tenho muito orgulho de ter apresentado, junto com essa comissão, a proposta de revogação de 8.000 leis e ter conseguido arquivar aquelas 450 inicialmente. Elas foram arquivadas depois de algum sufoco. Eu acho que a gente caminha melhor se a gente tiver uma cidade que se preocupe em fazer lei sobre o que importa. E essas leis que importam a gente trata com cuidado. E para de ficar dando nome de rua, ou querendo fazer graça, propondo esses projetos de lei de tirar fotografia, o brinco, né? Para que a gente possa usar bem os 240 milhões de reais que a Câmara Municipal custa por ano. Porque a verdade é essa. Uma Câmara que custa 240 milhões de reais, você pergunta na rua e ninguém consegue te citar uma coisa que ela tenha feito pela cidade ao longo do último ano, me parece muito dinheiro jogado fora, me parece um desperdício muito grande e uma perda de esforço democrático. Acho que a gente pode trabalhar melhor se a gente tiver menos lei. Esse aspecto que você colocou, ele é até interessante, né? Porque a percepção, às vezes, sobre até o próprio papel do vereador, muitas vezes é ligada a questões que são do Poder Executivo e não do Legislativo, né? Como que você enxerga essa dualidade? É curioso, o brasileiro trata o vereador como um despachante de interesses particulares perante o prefeito. E, portanto, uma grande parte dos brasileiros quer ter um vereador para chamar de seu, não porque ele vai ajudar o bairro, ajudar a cidade, mas é porque ele vai te ajudar a furar uma fila lá na prefeitura, a conseguir uma licença lá na prefeitura, a passar por cima de um procedimento que existe na prefeitura. E eu sempre falo para as pessoas que eventualmente me perguntam sobre isso, eu falo, cuidado, porque se o vereador faz isso, se ele para de trabalhar como fiscal do prefeito e como sujeito que produz as leis, e passa a trabalhar como esse facilitador diante da prefeitura, ele começa a dever favores para o prefeito que impedem que ele faça a fiscalização bem feita. E depois, na hora que você precisa realmente de melhorar a cidade, não tem ninguém que possa cobrar ou pressionar nessa direção. Isso é uma falha do nosso sistema político, mas é muito uma falha do comportamento do brasileiro, que olha para o político e ele não consegue entender exatamente qual é o papel de cada uma das figuras. O vereador, gente, o papel básico dele é de fiscalização, nem é de criação de leis. Ele é o sujeito que fiscaliza se o serviço público está sendo bem prestado. É ele que deveria fiscalizar se o lixo está sendo recolhido, se a escola é boa, se o posto de saúde está aberto, se a rua está asfaltada. E é ele que fiscaliza o orçamento, a execução, o gasto do dinheiro. Em Belo Horizonte, a Câmara se acostumou de uma tal forma a só bater o carimbo que o prefeito faz e pedir favores para o prefeito, que nós não temos nenhuma estrutura de fiscalização andando. Para que você tenha uma ideia, a única parte do orçamento que é fiscalizada hoje em Belo Horizonte é a parte de segurança pública. Há 3 anos, é fiscalizada por uma iniciativa da comissão que eu fazia parte, que eu faço parte dela, e agora nós começamos a fiscalizar o gasto de assistência social. Os 2 maiores gastos da cidade, que são educação e saúde, dão uma única iniciativa na Câmara Municipal de fiscalização dessas despesas. Eu acho isso uma perda de foco muito séria. A Câmara é uma estrutura que deveria se preocupar em fiscalizar o que acontece na cidade. E eu volto a dizer, será que os vereadores sabem qual é a qualidade do serviço público que chega na ponta? Me parece que não. Bem, o Partido Novo, que é o partido, né, que você foi eleito, ele entrou muito nesse viés, de fato, de racionalidade do custeio, né, diminuir realmente o impacto dos custos dessa atividade legislativa, redução de estruturas, etc. Quando a gente fala em redução de estrutura, você também, teoricamente, pode ter uma redução de capacidade, né, de produção, né? Ao mesmo tempo, se você usar a estrutura máxima, pode ser que você tenha uma produção máxima. Mas, de qualquer forma, tem um ponto de equilíbrio, né? Como que você enxerga essa relação entre uma estrutura mínima e a maximização da produção de um vereador dentro do seu escopo de atividade? Eu acho que nós precisamos, e eu falo isso como membro do Novo, essa é a ideia do Novo, nós precisamos focar naquilo que é papel do Estado. Saúde, educação, segurança e infraestrutura. Para que nós precisamos de 1.800 pessoas trabalhando na Câmara Municipal de Belo Horizonte, se a gente pensa em saúde, segurança, infraestrutura
e educação. Lá de dentro da Câmara não sai nenhum desses serviços. Então será que nós precisamos mesmo de 240 milhões de reais por ano? Eu estou falando da Câmara para fazer a autocrítica. Mas isso vale para a análise da atividade da Prefeitura, do Estado, da União como um todo. Nosso Estado ele é muito pesado porque o governo faz uma série de coisas que ele não deveria fazer. Ele deveria perder toda a energia dele, gastar todo o tempo dele nessas atividades centrais, que são atividades mal prestadas. As nossas ruas continuam esburacadas, a nossa coleta de lixo não tem sequer coleta seletiva para 90% da cidade. O nosso tratamento de esgoto é deficiente, você vê, o nosso abastecimento de água, que é um serviço municipal, as pessoas esquecem, né, porque a Copasa é uma empresa estadual, esquecem que abastecimento de água é um problema municipal. Ele não é bem equacionado, também no risco de equacionamento. A nossa segurança também é precária. Por que nós estamos gastando dinheiro com outras coisas que não são essas coisas? Belo Horizonte não é uma cidade pobre, é uma cidade rica em arrecadação. Por que nós não sabemos nem quanto dinheiro é arrecadado? Pergunta que eu sempre faço para as pessoas: os moradores do Buriti sabem quanto dinheiro o Buriti gera de imposto? Não sabem. Sabe por quê? A Prefeitura não conta. Por que ela não conta? Porque ela não quer ser cobrada. Se as pessoas entenderem quanto dinheiro elas entregam mensalmente, anualmente para a Prefeitura, elas obviamente vão exigir um retorno que hoje elas não têm. Então, nós temos uma estrutura estatal muito cara, considerando o que nós recebemos de volta. O orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é um orçamento de 12 bilhões de reais por ano. Para que a gente não tenha nenhuma área dessa forma. Mas, Matheus, naquela área, naquela região, eles resolveram os problemas todos. Nenhuma. Todas as áreas da cidade têm problemas e pior. Os problemas parecem ser os mesmos em todas as partes. A cidade inteira sofre com estrangulamento em termos de trânsito. A cidade inteira tem um problema de transporte público deficiente. Nós vimos aí essa semana a notícia de Belo Horizonte, é a capital em que mais se aumentou a frota de veículos nos últimos anos. Nós não somos a capital mais rica do país, ao contrário. Nós somos a única capital do sul-sudeste que fica mais pobre a cada ano há 10 anos. O PIB per capita de Belo Horizonte cai consecutivamente por 10 anos. Por que nós estamos comprando mais carro? Porque o nosso sistema de transporte público é ridículo. Então, nós temos uma série de problemas que precisam ser enfrentados e aí eu volto na sua pergunta, com a diminuição do tamanho da máquina para que ela foque só no que importa. As pessoas acham que quando a gente fala de gastar menos, de ter um estado menor, nós estamos falando em prestar menos serviço para a população. Na verdade, nós estamos falando de prestar bons serviços, mas apenas aqueles serviços que sejam efetivamente para prestação pelo poder público, abrindo mão dessas perfumarias burocráticas que nós temos hoje. Dado importante, dos 65 mil servidores da Prefeitura Municipal, menos da metade trabalham na linha de frente, ou seja, trabalham na prestação de serviço direto à população. A maior parte está fazendo serviço meio. Será que não era importante tentar reduzir esse quadro, para a gente poder ter mais dinheiro para o que importa? Essa que é a lógica que o governo tem defendido. A gente poder deixar o Estado mais leve para que as pessoas possam, com o tempo, pagar menos imposto, mas até que a gente chegue nesse momento, para que a gente possa aplicar todo o recurso para a saúde, educação, segurança e infraestrutura, que, na nossa opinião, é o que é papel do Estado. Até pegando um gancho da sua colocação, e essa é uma dor que o Buritis tem, né? Porque em vários momentos nós, escutando os moradores, né, vem um questionamento do tipo: quanto de IPTU que se arrecada aqui, por que essa bendita rua até hoje está esburacada, né? E aí você pega e vai ao poder público, né, no caso a prefeitura, né, requerer essas manutenções, né, que é muito longe de falar assim melhorias, né, seria apenas recuperar o que teoricamente era para estar de acordo. E aí você vai entrar na fila, aquela fila do pedinte, né? No final das contas você está ali parecendo que está pedindo migalhas e não é. Então é uma situação muito ruim. A população pede à prefeitura, que é o canal correto, mas aí no final das contas ela começa, justamente desesperada por soluções, querer achar se tem algum vereador que poderia ajudá-lo a interceder nesse ponto, né? Então, realmente, o Buritis gostaria muito de saber qual que seria a arrecadação de tributos aqui para tentar enxergar uma proporcionalidade, uma razoabilidade de reinvestimentos dentro da microrregião que é, né? Então, só para fazer uma soma realmente no que você falou. Agora, Matheus, muitos dos sonhos, né, eles acabam tropeçando pela própria estrutura democrática, claro, né? Mas, digamos assim, você não consegue simplesmente chegar lá e implementar uma
um desejo, porque você tem todo um crivo, um rito, que é a Câmara Municipal. Como que você enxerga hoje que poderia se melhorar a performance da Câmara por, digamos assim, uma percepção de melhoria da qualidade desses parlamentares hoje que ocupam essas 41 cadeiras? A primeira provocação que eu faço é qual é o nosso critério para escolher em quem a gente vota. Porque, para mim, deveriam existir apenas dois tipos de vereadores. Os vereadores que são fortes numa bandeira temática que é importante para a cidade. Você pode ter vereadores que são da bandeira da saúde, que são da bandeira da educação, que são da bandeira da eficiência. E vereadores que têm uma ligação com o público local, ou seja, aquele vereador que é do bairro. Porque esses dois vereadores a gente consegue cobrar dele. Nós estamos com um problema na saúde, a gente pode ir atrás do vereador que representa a saúde. Nós estamos com um problema no Buritis, nós podemos ir atrás do vereador que representa o Buritis. Hoje, na verdade, você não consegue fazer esse tipo de depuração. Você está com um problema num posto de saúde aqui no Buritis, você está com um problema numa rua aqui no Buritis, você vai atrás de quem? Você vai atrás do vereador que você conhece, mas ele não tem um compromisso com o bairro, ou com aquela bandeira. A gente precisa voltar a recuperar aquela ideia que já foi mais comum antigamente, que é aquela ideia de trazer o vereador para mais perto da realidade local. Essa representação direta, ela é muito importante. E as pessoas acham engraçado eu falar isso, porque às vezes eu falo isso em bairros onde eu não tenho uma presença muito grande, aí você fala, então você não quer os nossos votos? Falo, olha, eventualmente, se alguém quiser votar em mim, até pode na época da eleição. Mas se você não tem alguém próximo de você que você possa cobrar, desiste. Porque aquele que tem amigos na vereança vai conseguir o que quer, e você que eventualmente não tem amigos não vai conseguir nada, porque ninguém representa o seu interesse efetivamente. Então, eu sou contra essa descaracterização do vereador enquanto representação da localidade. Bom, dito isso, é óbvio que a única forma de qualificar os vereadores é levar para dentro da Câmara gente melhor. Treinar aqueles que estão lá não vai dar resultado. Eu acho o padrão médio da Câmara um padrão ruim. Eu não estou criticando os meus colegas de Câmara, estou dizendo que eles são pouco interessados no tema que eles estão ali trabalhando no dia a dia. Eu vou dar o exemplo do plano diretor. Eu aposto que mais da metade dos vereadores não leu o plano diretor. Não leu o plano diretor. Matheus, mas é um problema então sério em Belo Horizonte? Não, é um problema sério no Brasil. A maior parte dos deputados também não leu sequer a reforma da Previdência que foi votada recentemente. Então nós precisamos de gente mais interessada no que está fazendo. E aí a minha provocação é simples: se você não está satisfeito com quem está eleito, pense em se candidatar, pense em passar para o lado de dentro. Porque política, gente, eu repito isso muito, política a gente faz estando do lado de dentro da política. É muito importante reclamar, é muito importante protestar, é muito importante ir para a rua e estar nas redes sociais. Mas se as pessoas não se movimentam na direção da política, e aí pode ser como candidato, ou pode ser indo lá cobrar, as coisas não vão mudar. As coisas não mudam por inércia ou só porque a gente fez um post. A gente precisa de um acompanhamento mais presente e, eventualmente, a gente precisa passar do lado de dentro. Eu estou com a esperança de que, ao longo dos próximos anos, a gente vai enxergar uma população cada vez mais interessada por política. Acho que o Brasil já foi um país que gostava muito de futebol e não prestava a menor atenção nas instituições. Acho que nós continuamos sendo um país que gosta muito de futebol, mas está difícil até de saber se o pessoal está prestando mais atenção na tabela do brasileiro do que está acontecendo dentro do cenário político a essa altura. De fato, o pessoal já está sabendo escalar os 11 ministros do STF, né? Então isso não acontecia há uns anos atrás, com certeza. Não sabia nem o vice-presidente. Pois é, eu vou aproveitar aqui, várias pessoas estão assistindo a transmissão, e uma delas aqui, o Paulo Gomide, ele pede aqui para perguntar, gostaria de perguntar ao vereador, como o senhor vê a qualidade, não sob a ótica da formação acadêmica exclusivamente, no entendimento de qual é o papel do vereador, qual o grau de compreensão do desenvolvimento urbano e seus impactos na vida da cidade e cidadãos. Então, os representantes estão entregando o que os cidadãos necessitam? Acho que tem um pouco a ver com o que você tinha acabado de dizer, mas comenta aí a pergunta do Paulo Gomide. É na mesma linha que o Paulo perguntou. Eu não estou fazendo uma ponderação sobre a formação acadêmica dos vereadores. Eu acho que não tem nada demais a gente ter vereadores com uma escolaridade inicial. É claro que eu acredito que, como nós trabalhamos no contexto, a gente precisa ter um grau de compreensão razoável para poder lidar com os problemas da cidade. São problemas complexos, legais. Mas isso fora, o que mais me preocupa não é propriamente a formação, mas o foco do vereador lá dentro. O vereador que usa o seu mandato como um mandato de prestação de assistência à sua base eleitoral. Olha, eu vou dar um exemplo simples.
durante o processo de cassação do vereador Cláudio Duarte, em que eu fui relator, nós ouvimos pelo menos 3 testemunhas diferentes que chamavam a atenção para o fato de que é importante que o vereador atue perante a comunidade que ele representa com a distribuição de ajudas, auxílios, assistência. Não só não é importante, como é imoral o vereador fazer isso. O vereador não deveria se transformar num posto de assistência. Porque se ele faz isso, o tempo que ele deveria perder estudando as matérias, dialogando com o prefeito, ele perde distribuindo cesta, rodando camisa para time de futebol. E isso é uma realidade que continua acontecendo em Belo Horizonte. Eu não estou falando da pequena cidade, com pouca instrução na sua estrutura. Isso acontece em Belo Horizonte hoje. Eu estou citando esse exemplo do processo porque está público lá, os vários depoimentos de gente dizendo: não, o vereador tem um trabalho assistencial e ele usa a estrutura da Câmara para prestar essa assistência. Mais uma vez, nós pegamos 240 milhões de reais e ao invés de atender os interesses da cidade, os vereadores começam a atender o interesse dos seus eleitores. O mais triste disso é porque eu nem sequer acredito que isso seja um trabalho de assistência pensando na cidade. É um trabalho de assistência pensando nos votos que essa assistência pode garantir na próxima eleição. Então, respondendo a pergunta do Paulo Gomide, nós temos que melhorar muito a qualidade da atuação parlamentar. Não estou nem falando da qualidade dos parlamentares. A atuação parlamentar precisa se qualificar profundamente no Brasil. De fato, o sistema atual também, ele é um problema, na verdade, né? Porque a maioria dos eleitores não entende exatamente como é que é o funcionamento do voto, principalmente para as assembleias e câmaras, né? Os parlamentos de um modo geral, que é justamente a questão do voto proporcional. Você é professor nessa área também, né? Já milita na questão do direito e tudo. Como que você acha que deveria ser? Eu acho que a reforma que ninguém quer fazer é a reforma política, né? Eu vi um cartunzinho esses dias falando que estão chamando as baratas para aplicar o dedetizante no ambiente e elas não querem de jeito nenhum bater o DDT. E é mais ou menos isso, né? Você vira para um político que foi eleito no sistema atual e fala para ele: olha, vamos votar a reforma do modelo? Ele fala: não, eu não vou votar, eu fui eleito nesse modelo, para que eu vou votar a reforma? Nosso problema de representatividade está essencialmente ligado ao descolamento do eleitor em relação ao eleito. Eu acredito que nós andaríamos melhor se nós passássemos para um modelo distrital, talvez um modelo distrital misto. Quando eu falo que na cidade a gente devia começar a votar no candidato do bairro, eu estou, na verdade, falando que a gente devia, mesmo sem ter na lei, a gente devia distritalizar a manifestação do nosso voto. Isso é muito interessante em países como os Estados Unidos ou como a Inglaterra, em que a lógica distrital é muito forte. O deputado, o vereador, o senador, ele tem o senador não tem majoritário, mas o deputado, o vereador, o estadual e o federal, ele tem até um certo receio de não agir bem, porque ele é abordado fisicamente na rua. As pessoas... Vizinho, né? Exatamente, ele é vizinho do eleitor dele. Aqui no Brasil é muito comum, né? Assim, o sujeito ele é votado num lugar, mas ele tem as ligações dele de trabalho, profissionais, em outro lugar. Você não consegue nem entender qual é a ligação daquela pessoa com aquela localidade. Nós temos que resgatar isso de alguma forma. Acho que se a gente conseguisse mudar o nosso sistema para aproximar o eleitor do eleito, a gente já conseguiria dar passos muito interessantes na direção de uma política melhor, de uma política mais qualificada, até para a gente discutir o que interessa para a cidade. Nós estamos agora lá na Câmara discutindo num grupo de trabalho o Código de Posturas. A maior parte das pessoas nem sabe o que é o Código de Posturas, mas ele cuida, né, das bancas, da sinalização da cidade, dos jardins e das praças, da manutenção dos passeios, da manutenção das vias também, das placas. A discussão é tão superficial. Você vê que tanto os vereadores quanto as pessoas que vão lá para discutir, elas vão para pensar no interesse delas, elas não se comportam como usuárias da cidade. Então, a gente precisa lembrar ao vereador e às pessoas que atuam perante a Câmara que elas moram na cidade. A cidade tem que ficar boa para todo mundo. Eu hoje dei uma palestra mais sobre ética, por conta da minha posição de presidente do Conselho de Ética do Estado, e eu dizia, agir com ética é agir com empatia, lembrando que o outro existe e que ele tem tantos direitos como nós. O vereador está precisando recuperar um pouco dessa ética da cidade.
lembrar que ele mora na cidade e que as regras que a gente vota, elas precisam ser boas para todo mundo. Não podem ser boas só para quem nos pediu para votar a favor daquilo. De qualquer forma, existem problemas que são comuns, né, em diversas áreas, e até pegando essa questão do plano do Código de Posturas, né, recebemos o convite, de fato, da audiência que você presidiu, né, eu acho que estava o vereador Irlan Melo e tinham outros vereadores também, e inclusive encaminhamos para essa audiência algumas sugestões com relação ao próprio texto que estava em discussão, etc. Mas o ponto-chave é que uma das questões do Código de Posturas é a questão das mesas de bares nos passeios, né? E que encadeia com outro problema, que é o problema de perturbação do sossego, que aí já entra na famosa lei do silêncio, né? E o mais engraçado é que hoje, no Buritis, é o que mais pega, é o que mais acontece de chegar reclamação na associação, não é de longe ao trânsito. Hoje é a perturbação do sossego liderando o ranking. E quando a gente começa a verbalizar os nossos problemas, a gente começa a conhecer pessoas em outros nichos da cidade também descabelando literalmente, né, com essa questão. Então, como que vocês na Câmara hoje estão vendo esse tipo de situação? Tem sido frequente também? Olha que situação desesperadora. A coisa de 2 anos atrás, você acompanhou isso. Belo Horizonte quase aprovou uma lei que alterava os limites de ruído, levando o limite de ruído a 70 decibéis, para que as pessoas entendam. Isso é o que é permitido em Fortaleza durante as noites de festa junina. Fortaleza tem uma regra específica para a noite de festa junina, por conta dos fogos. Então, nós estaríamos autorizando que Belo Horizonte tivesse continuamente o ruído que lá em Fortaleza eles só admitem na noite, nas noites de festa junina. E aí, você vai dar, mas por que isso estava sendo percebido com tranquilidade dentro da Câmara? Porque as pessoas não refletem sobre o que elas estão votando. Elas votam para atender mais uma vez um pedido de alguém que falou: ah, não, mas eu tenho um bar, tem música ao vivo, fui autuado. Belo Horizonte é uma cidade boêmia. Sim, Belo Horizonte é uma cidade boêmia, mas as pessoas têm direito de morar na cidade boêmia e dormir na cidade boêmia. Barulho é um negócio enlouquecedor. Eu sou capaz de dizer que de todos os problemas que a cidade é capaz de trazer para a pessoa, o barulho, pela sua constância, pela agressão constante dele, é talvez o único capaz de enlouquecer uma pessoa. E o tema na casa é tratado com pouco cuidado. Eu vou citar o exemplo de uma mudança de regra que nós tivemos recentemente sobre música ao vivo no estabelecimento comercial. Eu sou um entusiasta da música em Belo Horizonte. Acho que nós precisamos incentivar mais a Belo Horizonte. É o berço de várias tradições musicais importantes para o país. Só está aí o Clube da Esquina para mostrar isso. Mas nós não podemos permitir que estabelecimentos sem tratamento acústico tenha show ao vivo. Ah, não, mas eu não vou usar mecanização, você não vai usar um amplificador, mas vai usar alto-falante, vai usar microfone, porque a regra de Belo Horizonte hoje, ela já cria problemas com relação a isso. Nós precisamos rever a nossa lei do silêncio. Agora eu vou dar uma opinião polêmica. Mais importante do que mudar os limites de emissão de ruído em Belo Horizonte, é a gente começar a ter uma fiscalização que consiga apurar o ruído. Porque eu sei que a nossa legislação precisa ser melhorada, mas não adianta mexer na lei se a gente não consegue cumprir a lei. Então, nós temos hoje uma deficiência muito grave na estrutura de medição de ruído. Medição de ruído com hora marcada, com o estabelecimento sabendo que no domingo, de 8 às 10, vai ter medição. Não adianta. Ela tem horários limitados, o lugar onde os fiscais estão na cidade também acaba sendo limitado, porque o número de fiscais não é grande. Então nós precisamos repensar a nossa estrutura. Eu queria que o Belo Horizonte tentasse ser mais civilizado, eu volto a dizer, aquela questão do agir com ética. Pensar quando você vai ter uma música ao vivo no lugar que tem gente tentando dormir com criança pequena no entorno. Infelizmente, enquanto a gente não chega nesse ponto, nós precisamos pensar na nossa estrutura de fiscalização. A lei não vai dar conta de resolver esse problema. Vou dizer mais, se hoje nós conseguíssemos fazer cumprir a lei atual, 90% das reclamações que nós temos aqui no Buritis, eu tenho certeza que desapareceriam. O nosso problema hoje é que as pessoas descumprem com muita tranquilidade o parâmetro de ruído permitido na lei. Isso eu concordo contigo, apesar de que a gente está
fazendo esforços, né, tanto de propor melhorias, como também via, inclusive, o Ministério Público, né, a própria Polícia Civil também, com a ajuda do Departamento de Polícia Civil, que funciona aqui no Buritis, né, sobre o comando do delegado Flávio Grossi, que é uma pessoa que também sempre se mostrou super proativo na resolução dos problemas, de pelo menos encaminhar com que essas situações venham para o desenrolar de solução. A gente já conseguiu melhorar vários itens, mas a bola da vez atualmente, que é até interessante, que tem um nicho de casas de shows no bairro Olhos d'Água, né? E que quando ocorrem os shows em áreas abertas, né, a sonorização toda vem para o Buritis. Então você imagina, mais de 30 mil pessoas escutando o som durante a madrugada inteira em festas que vão acabar lá por volta das 8 horas da manhã. É uma coisa assim, absurda, é surreal, impacta na vida de muita gente, impacta na vida de animais, tem a questão das áreas de reserva de proteção que circundam a região. E o grande problema é que o morador ele não consegue interagir nem com o bendito do telefone 156 da prefeitura, que é o chamado Disque Sossego, porque a primeira pergunta que é feita no Disque Sossego é onde é o local que está te gerando incômodo. E aí você olha para uma montanha, escuta o som e você não sabe quem que é. E aí uma coisa não bate com a outra. A gente está tentando, via Ministério Público, de chegar numa solução para isso, né? Houve uma reunião, inclusive, essa semana, porque realmente as pessoas estão tão estressadas que a gota d'água para transbordar o copo de muita gente, toda sexta-feira, sábado, acontece. E é muito chato, porque nós, enquanto associação de bairro, a gente recebe como uma antena, um captador, né, um para-raio ali, né, essa carga toda de ver o sofrimento das pessoas em situações mais distintas. Tem uma mãe aqui no bairro, por exemplo, que tem um filho autista, e que essa perturbação sonora tira o equilíbrio da criança, e aí ela faz, na verdade, a noite dela virar um grande inferno, né? Porque simplesmente a irritação da criança, que tem um tratamento especial, fica incontrolável. Então, assim, é muito ruim a gente ficar sabendo, né, dessas histórias, que são histórias reais, e tem N histórias diferentes, porque você não consegue controlar uma fonte de emissão sonora que teria que estar ali dentro dos seus benditos decibéis, né? Então, realmente é um dos itens que, conversando com pessoas de outras associações, né, infelizmente acontece em vários pontos da cidade. É geral. Infelizmente, né? Bem, eu vou abrir aqui o microfone também, o pessoal que veio aqui para presenciar essa entrevista em loco, né, que queiram fazer perguntas para o vereador Matheus Simões. Então, o Rômulo levantou a mão primeiro ali. Deixa eu passar aqui o microfone, então, para o Rômulo Belfort, que é o nosso vice-presidente. Boa noite, vereador. Mais uma vez, obrigado pela presença. O Paulo Gomide matou as minhas duas perguntas aí, mas de qualquer forma nós vamos recapitulá-las. Essa questão da transparência com a prefeitura, com o que é arrecadado no bairro, isso aí a associação já cobra há anos. Buritis foi caixa forte de Belo Horizonte nesses últimos 20 e poucos anos aí, com esse boom imobiliário, e não foi só a IPTU, o IPTU a gente sabe que é uma caixinha, uma formiguinha, mas e o ITBI? E a transferência? E a readequação de alíquota que teve, chamou todo mundo para voltar e fazer essa composição. Então, o Buritis foi esquecido nas gestões passadas e de um ano para cá nós até não podemos reclamar da regional e da prefeitura não, porque o bairro ia acabar deteriorando e ficar pior. Então, o trabalho da associação, na figura do presidente, a atividade nossa da associação nas várias comissões que representam aí, principalmente a Regional Oeste, então muito atuante, então isso tem feito a diferença. Não que não existia antes, existia, tá? Mas agora o resultado, até com a troca aí da gestão também da Regional, melhorou bastante, tá? Desde o Gelson para cá, né, presidente? Então melhorou bastante, tá? Nós temos visto, dentro daquilo que o senhor falou, a questão do melhoramento do público mesmo para votar, né? Você tem percebido, gostaria de perguntar se você tem percebido isso, né? Muita gente que antes não gostava de política, estava afastado da política, cansou nesses últimos 16 anos aí de ficar vendo calado, de ser omisso, né? Que foi uma questão nossa mesmo,
de omissão, ser empurrada aí igual abaixo várias coisas, várias atrocidades. Então nós temos visto a participação, a melhoria da participação do público nesse quesito, né? O pessoal enfarou de aceitar igual abaixo, está participando, tem buscado mais, tem assistido às reuniões da Câmara, os debates, assistido sobre política. Vocês têm notado isso também nessa parte municipal? É curioso, porque tem uma frase famosa, né, que diz que os que não se interessam pela política estão condenados a serem governados pelos que se interessam. E as pessoas parecem que perceberam isso. É evidente para mim, dentro da Câmara Municipal, o receio que os vereadores têm da presença popular atualmente, da cobrança popular atualmente. Eu cito um exemplo do meu primeiro ano de mandato. Logo que eu assumi, eu anunciei que eu ia cortar gastos, né? Eu economizo mais de R$1 milhão por ano da Câmara. E a maior economia minha é com o tamanho de equipe. Eu tenho 5 pessoas ao invés de 20, que é que os outros vereadores podem ter. Não uso os carros, não uso verbo de correio. E a Itatiaia fez uma cobrança dos vereadores, perguntando para cada um dos 40 outros vereadores o que eles iam cortar nos seus próprios gabinetes. A reação foi muito ruim contra mim. Mas o que me chamou a atenção foi isso, não? Os vereadores começaram a dar depoimentos em plenário, me xingar, mas dando depoimentos em plenário, que eles estavam sendo cobrados na rua sobre isso. Isso gerou um incômodo enorme. Resultado, ano passado a Câmara Municipal devolveu R$23 milhões, no ano atrasado, R$23 milhões para a Prefeitura. E esse ano devolveu mais de R$30 milhões para a Prefeitura. Isso claramente é um movimento gerado por essa pressão popular. As pessoas começaram a falar, vocês custam demais, vocês não estão entregando. Então o cara começa a preocupar. Ele dispensa um carro, ele tem menos gente, ele não usa verba de correio. E ele conta para todo mundo que está fazendo essas economias. Então eu acho que sim, há uma reação do ambiente político a essa presença mais interessada das pessoas. É claro que isso, gente, é aquilo. Se distrair um pouco, o sujeito volta a fazer o que ele fazia antes. Por isso a importância de continuar acompanhando e de eventualmente mudar o perfil do eleito, com a participação de mais gente que não tem esse vício na política. Eu, particularmente, acho que as pessoas não deveriam se profissionalizar como políticos. Eu acho que são esses políticos de longa duração, eles são um perigo para a democracia. Porque ele hoje, para não perder uma eleição, que ele não pode, porque ele não tem mais outra atividade, ele vende a mãe, troca os filhos, faz qualquer tipo de negócio. Eu acho que se a gente conseguir lembrar os políticos que eles são só mais um de nós, e que a realidade é aqui fora, e que se eles não prestarem um bom serviço, eles vão ser substituídos, as coisas vão continuar melhorando. Acho que nós já melhoramos em termos de qualidade de cobrança, está avançando nessa direção. Resposta clara e direta, nós gostamos disso. Fácil para quem está assistindo entender. E o senhor já entrou na minha segunda pergunta. Nós acabamos de ver a votação, né, da Previdência, acabou de ir para o segundo turno no plenário, estão votando o restante aí. E a gente vê que a intenção é cortar, às vezes, onde quem mais precisa. E o exemplo de cima para baixo é difícil, nós não vimos ainda. Nós estamos vendo aí gastos estrondômetros aí no STF com várias regalias, nós estamos vendo vários a gente não vê essa parte material, tá, de economia. Nós estamos sabendo que o Brasil está quebrado, que os estados estão quebrados, que as prefeituras estão quebradas, estão sem dinheiro, mas quem legisla em favor disso, que poderia começar dando exemplo de cima, a gente não vê. Nós não vemos isso. Tá? Outrora nós vimos na Câmara Municipal várias ações de transparência, foi até exemplo em várias matérias aí no Brasil inteiro. Então, assim, essa questão que seria a minha próxima pergunta, de custo, de economia, tá? A gente acha isso muito importante. Eu até acho que isso deveria ser mais divulgado para a mídia, porque uma economia do ano passado de 23 milhões e esse ano a devolução de mais 30, a prefeitura tem que dar destinação a isso. Aonde? Nos projetos sociais, às vezes, que tanto necessitam. Às vezes, se aumentar essa devolução, não precisa tanto de vereador ficar fazendo essa parte assistencial. A prefeitura tem condição para isso. Nós não temos hoje dentro do bairro uma escola pública hoje, municipal, estadual. Nós não temos hoje um posto de saúde. Buritis aí batendo aí quase o bairro mais populoso, se já não for, de Belo Horizonte. Nós não temos um posto de saúde, nós não temos uma escola pública.
né? O presidente costuma muito falar que nós estamos ali no meio, né? O Buritis não é rico nem o pobre, então o meio leva ferro, né? O Buritis tem dinheiro, vai pagar a escola particular, vai para ensino, vai para plano de saúde, então nós não temos essa parte assistencial. E quando a gente procura nos bairros adjacentes, é tido como não precisa, aqui não tem necessidade, o Buritis se vira para lá. E não é assim. Então, assim, é louvável essa resposta hoje que o senhor está nos dando, e eu espero que cada vez mais o seu espaço, a tribuna, para divulgar isso mais e forçar a existir essa economia, né? Porque se de cima para baixo não está vindo o exemplo, que venha de baixo para cima, então, né? Cobrar dos meios de comunicação. Se a Câmara Municipal tem o recurso lá para fazer propaganda, em vez de fazer propaganda especialista, faz propaganda de economia, né? Força os meios de comunicação a divulgar isso. Isso é interessante, é importante. Obrigado. Só fazendo uma soma. Isso é até engraçado, Matheus. E aí, só para te falar sobre o bairro, né? Buritis é um bairro relativamente novo. Ele explodiu em termos de população no final ali dos anos, né, da década de 90, início dos anos 2000, foi desenvolvendo a parte imobiliária muito rapidamente, e é um bairro tipicamente não planejado para ter uma população do tamanho que é. Então você tem alguns gargalos estruturais, né, sejam gargalos viários, até gargalos de infraestrutura de esgoto e enfim, saneamento de um modo geral. Mas esses dispositivos públicos, por exemplo, que seriam uma percepção direta de retorno dos tributos, né, não existem no bairro. Então, quando você fala assim, existe uma arrecadação gigantesca de IPTU, de ITBI, ou qualquer outro tipo de imposto, no caso ISS, sei lá, a gente não sabe quanto é, né? Mas quais são os serviços diretamente prestados para o bairro, né, que retornariam como uma justificativa ao morador de continuar pagando tributos caros? Não tem. A gente tem a necessidade de ter uma escola pública, não tem, mas hoje não tem nem espaço para ela ter. Já é um problema, né? Uma desapropriação encareceria demais o processo. Posto de saúde, hoje você tem que usar dos bairros vizinhos. Então, é uma dor realmente do Buritis. Você vê perspectiva, em termos de orçamento de município, de criar uma linha para corrigir essa história dos últimos 20 anos do bairro? É curioso, né? Assim, e realmente, você estava falando, eu estava pensando em outras estruturas. Nós não temos estação de ônibus integradora, aliás, não temos nem estação de ônibus propriamente no bairro, não só ponto. Nós não temos, os nossos acessos viários são muito ruins, né? Se você for pensar, eu sou horrorizado com a saída para o anel, com a precariedade da estrutura da saída para o anel. Aí você vai lá, mas o anel é federal. Essa explicação, obrigado, né? Conversinha fiada, ok. O anel é federal, o problema é da cidade, porque nós somos nós que não conseguimos sair para lá com segurança. Então, há toda uma ignorância, no sentido de ignorar mesmo, da administração com relação a alguns bairros. Eu não acho que vocês estão sozinhos nisso, não. Os bairros todos de ocupação da década de 90 sofrem mais ou menos do mesmo problema em Belo Horizonte. Ou seja, os bairros novos agora, eles têm exigência de destinação de espaços próprios para instalação de equipamentos, e os bairros mais antigos tinham. Eu não vejo nenhuma possibilidade de a gente trabalhar com a lógica de desapropriações do Buritis para que a gente construa essas estruturas. Mas eu pergunto, nós estamos adequando pelo menos o acesso à estrutura dos bairros vizinhos para receber essa demanda? Inclusive o acesso físico. Eu volto a dizer, a prefeitura, me parece, se preocupar muito pouco com a estrutura de escoamento interno. Não estou falando dos grandes corredores de circulação, escoamento interno de trânsito do Buritis, do Estoril, do Palmeiras, do Jardim América. Assim, são bairros que estão se estrangulando do ponto de vista de viário das ruas internas. Eu não estou nem falando para sair do bairro. Qual é a preocupação da prefeitura com isso hoje? Ao invés da gente ficar preocupado com isso, aparentemente a preocupação da prefeitura é em impedir verticalização, com a criação da outorga. Eu entendo o argumento. E você pensa um bairro como o Buritis já se verticalizou muito. Agora, isso não ajuda nada aqui. O bairro já está todo verticalizado. Então, isso talvez resolva o problema da zona leste da cidade, que é pouco verticalizado. Da oeste não resolve.
Nós precisamos repensar o nosso poder de planejamento urbano. E a minha má notícia é, não vejo nenhum esforço hoje sendo feito nessa direção. Nós vivemos o esquema tapa-buraco. Eu vi outro dia alguém criticando que o prefeito estava na televisão comemorando que tinha conseguido fechar 5 mil buracos, uma coisa desse tipo. E alguém falou, gente, coisa ridícula, devia comemorar que o asfalto não precisa desse tipo de tapa-buraco, que recapiou a rua, que tapou o buraco. Eu falei, não é ridículo não, gente. Toda a nossa administração em Belo Horizonte é na lógica do tapa-buraco. A gente constrói o posto depois que já morreu gente por causa da falta do posto, a gente reforma o posto depois que ele caiu em cima da cabeça de alguém, a gente muda a escola depois que teve problema lá dentro, a gente asfalta a rua depois que teve algum acidente grave. Eu vi, dentre as perguntas aqui, apareceu uma pergunta sobre velocidade de trânsito, de circulação em via, e você vê como é que isso é complexo. Pouco antes tinha aparecido uma pergunta sobre excesso de quebra-molas. Você vê que não é fácil resolver os problemas da cidade. Eu sei que não é. Eu não estou aqui falando, isso aí, qualquer um com mais inteligência sentava lá e resolvia. Você vê que duas pessoas vão estar falando, tem que quebrar mola demais, e o outro estava dizendo, os carros passam rápido demais na via. Os problemas são complexos. A única coisa que me parece é que ao invés da gente se dedicar a tentar resolver os problemas, nós nos dedicamos a tapar os buracos que estão nos incomodando de forma mais aguda neste momento. Depois, lá na frente, a gente vê o que a gente faz. Belo Horizonte precisa voltar a ser pensado enquanto cidade, gente. Se a gente ficar só tapando buraco, nós não vamos sair de buraco nunca. Flávio. Vereador, boa noite. Flávio Grossi, sou morador do bairro e também delegado responsável pela circunscrição do Buritis e região, né? Estoril, todos os bairros aqui próximos. Então, eu vou fazer minha pergunta como morador. Eu vejo, e inevitável também como policial, eu vejo que a guarda, e aí eu pergunto como função fiscalizadora, eu sei que não faz parte do executivo, mas como função fiscalizadora do executivo. Eu vejo que a guarda municipal hoje, ela tem se voltado muito para a segurança pública lato sensu, e esquecido da função essencial dela. A guarda patrimonial, por exemplo, do município, de bens do município. Eu vejo nosso parque hoje, o parque aqui do Buritis, um ponto fundamental para a existência do bairro mais populoso do Belo Horizonte, com mais de 40 mil habitantes, e isso eu sei de cor. A falta dela aqui, como a função dela. E às vezes eu vejo ela fiscalizando, fazendo aí às vezes uma polícia ostensiva, que eu acredito que não deveria ser a função dela. E eu pergunto como ação fiscalizadora, há algum movimento para a volta da guarda municipal à função primordial dela? Porque aqui no bairro eu sinto muita falta disso. Flávio, na verdade, essa eu consigo te responder até com mais propriedade, porque a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, que eu presidi durante 2 anos e que eu continuo integrando, ela é que fiscaliza a segurança pública em termos municipais, portanto o orçamento da guarda está submetido a nós. E eu faço o acompanhamento do orçamento da guarda há 3 anos com muito cuidado e no detalhe. Apesar da prefeitura se negar terminantemente a prestar as informações, é uma luta para conseguir as informações, o que a gente percebe? Primeiro, antes da discussão sobre a guarda patrimonial, propriamente o papel de guarda patrimonial da guarda municipal, há um problema na distribuição do efetivo. O efetivo é distribuído em vários momentos em sobreposição ao efetivo da Polícia Militar. E aí eu não vou nem entrar no mérito sobre se ela está na função dela ou não está na função dela. Definitivamente eu ter guarda municipal e policial militar nos mesmos pontos, nos mesmos horários, e não ter nenhuma das duas presenças em outros pontos, em outros horários, é uma vergonha. Assim. Eu já questionei isso várias vezes, a resposta que me vem da guarda é sempre, não, nós trabalhamos em articulação com a Polícia Militar para que isso não aconteça. Bom, então alguém me explica por que continua acontecendo, porque eu tenho certeza que todos nós aqui passamos, ao longo do dia, pelo menos por 2 ou 3 viaturas da Guarda Municipal, alocadas ao lado de viaturas da Polícia Militar. E há outras coisas que eu não consigo entender.
A BH Trans, ao fazer as suas blitz, está acompanhada da Polícia Militar, quando poderia estar acompanhada da Guarda Municipal, porque a atividade de aplicar as multas que a BH Trans não pode aplicar, a Guarda poderia. E aí poderia liberar contingente da Polícia Militar para estar fazendo outras coisas. Mas eu acho que nós temos um problema sério de alocação de efetivo. Poderíamos pensar que isso decorre do fato de eles estarem se dedicando a uma lógica de policiamento ostensivo ao invés de guarda patrimonial? Porque eu posso concordar com essa sua leitura, mas eu acho que há uma questão tão evidente de sobreposição que eu prefiro nem entrar no mérito legal sobre se a guarda deveria ou não fazer policiamento ostensivo, e simplesmente dizer que não tem cabimento não ter guarda até para fazer policiamento ostensivo dentro do parque municipal. Então, entende o que eu estou dizendo? Eu acho que a gente consegue resolver o problema sem nem ter que entrar no mérito. Porque eu digo que esse mérito é um mérito complexo, porque a guarda tem uma posição muito firme de que ela pode fazer policiamento. Mas eu volto a perguntar, guardar as nossas praças e parques não atende aos dois papéis da guarda municipal, de policiamento e de guarda patrimonial, e não atenderia melhor a população? A mesma coisa sobre os nossos próprios públicos de mais movimento, os nossos hospitais, as sedes administrativas de regionais, cadê os postos de saúde, as escolas, ou pelo menos na hora de entrada e saída? Ao invés disso, nós resolvemos pôr guarda viajando de ônibus na viagem segura. Olha, gente, sério? É isso? O nosso papel do guarda é ficar andando de ônibus para ter certeza de trabalhar de segurança de ônibus, porque a cidade está num tal estado que a gente só tem... Então, assim, me preocupa como a nossa guarda está sendo alocada. Uma outra coisa que tem me preocupado é a gente, ao invés de investir em aumento do contingente, pelos números, pelos estudos, a Guarda Municipal de Belo Horizonte deveria ter 4 mil homens. Essa é a recomendação nacional. Nós temos 2 mil homens. Ao invés de a gente investir em ampliação do quadro efetivo e qualificação desse quadro efetivo, nós estamos colocando S10 cabine dupla para a Guarda Municipal. Ou Renegade com área de contenção de preso atrás, grade de contenção de preso atrás. Olha, gente, eu volto a dizer, nós estamos precisando de investimento na guarda e de presença da guarda para o mínimo. Na hora que a gente conseguir cumprir o mínimo, eu acho o máximo se a guarda puder ajudar a Polícia Militar, mas eu queria que o mínimo tivesse feito antes. E a guarda, o certo dela é prevenção, não ostentação. Por isso que nessa discussão de se a guarda deveria ter um papel de policiamento ostensivo ou não, não é que eu não quero enfrentar o problema, não. É que eu acho que nós temos um problema muito mais evidente antes. O contingente está mal alocado. E os investimentos estão mal alocados para este contingente. Claro. A gente vê a questão das bases comunitárias, as bases móveis, a parte de prevenção, tanto que melhorou. Não, pode terminar. Aí, vereador, o senhor permite a réplica? Eu não questiono se elas podem atuar como polícia ostensiva. Eu acho que é uma guarda muito bem estruturada dentro do nosso estado, uma guarda muito rica, a guarda de Belo Horizonte. Eu acho que ela pode atuar, mas eu acho que ela não pode deixar da função principal dela, né? E aí, se não houver algum movimento, como morador, eu peço que inicie um movimento de retorno, pelo menos esses pontos essenciais no nosso bairro, que é sentida a falta constantemente. E aí acaba que, como é abandonado alguns pontos, as polícias ostensivas ou a própria polícia civil tem que atuar na ausência dela daqueles pontos que estão faltando. Acaba gerando um ciclo de retrabalho, né? Ela abandona um ponto, nós temos que voltar àquele ponto que foi abandonado. E eles tentam pegar algo que já é uma atuação que já é consolidada por outras polícias. Enfim, podem, com certeza podem. Eu acho que Belo Horizonte talvez... dentro do estado, a guarda mais bem mobilizada, mas falta a essência dela, que é os bens do município e, consequentemente, fazer a guarda ostensiva, sem problema nenhum. Então, peço para que seja visto isso com atenção, né, a retomada. Assim, o que eu posso pedir dentro do meu bairro como morador, né? Só para completar um pedacinho, para dizer, tem várias coisas que acontecem na guarda que me arrancam um pedaço do coração. Por exemplo,
o fato de se fazer patrulhamento não itinerado. O carro sai andando, e aí se der a sorte de passar em algum lugar que está acontecendo alguma coisa, e aí eu vou usar o que o Romulo falou aqui. A nossa experiência de base comunitária móvel, a fixa de prédio talvez não seja uma experiência tão boa, mas essa dos carros parados, sempre nos mesmos pontos, que são obviamente os pontos de presença de equipamentos públicos que demandam vigilância, é uma experiência bem sucedida no mundo inteiro. Por que nós continuamos negando a Belo Horizonte a presença da guarda nos equipamentos públicos de grande fluxo? Eu não consigo responder para o senhor. Agora, o senhor tem o meu compromisso de continuar insistindo nisso, e até faço uma provocação para o Braulio. A gente tem um mapeamento disso em várias áreas da cidade. O centro é o que mais recorrentemente faz as reclamações. Falou, tem alguns lugares que tem um monte de guarda, e tem algum lugar que não tem guarda nenhum e que tem equipamento público. Se o Buriti tiver isso bem mapeado, é só nos passar, eu falo para a comissão, passar para mim que eu passo para a comissão, que a gente tem feito uma cobrança sistemática a respeito disso. Infelizmente, o prefeito Calil determinou aos secretários que não respondam mais aos ofícios que são feitos por mim, nem pela comissão que fiscaliza a segurança. Aparentemente ele entende que ele não deve contas para nós. Mas a gente tem conseguido, através do Ministério Público, fazer uma certa pressão por algumas mudanças. Então, se a gente puder ter acesso a isso, eu prometo que a gente faz o encaminhamento. E eu devo reconhecer, as autoridades que respondem pela pasta de segurança pública de Belo Horizonte são muito bem intencionadas. Eu só acho que elas precisam recuperar o senso do que é a responsabilidade delas. E a responsabilidade delas é garantir que pelo menos os equipamentos públicos municipais estejam guardados. Se sobrar contingente para fazer outras coisas, que ótimo, a Polícia Militar agradece muito. Agora, vê se tem cabimento. Quando a prefeitura foi invadida, quem teve que ir lá resolver o problema foi a Polícia Militar, porque a guarda não estava presente da prefeitura quando ela foi invadida. A guarda que deveria garantir a segurança patrimonial do prédio da prefeitura, ela não estava sequer presente para impedir a invasão. Aí, resultado, depois disso, tem que acionar a Polícia Tradicional, acionar a Polícia Militar para resolver o problema. Não é que falta guarda que os nossos guardas não são competentes, é que, volto a dizer, eles estão alocados de forma equivocada dentro da cidade. Nós tivemos um evento, como exemplo, no último fim de semana aqui no Buritis, um evento com mais de 50 crianças no parque, a Geopio Samurim, com respectivos pais, familiares e já frequentadores do parque. A viatura da Guarda Municipal chegou 4h15 da tarde, a hora que já não tinha ninguém no parque. Na verdade, eu era muito policial. Essa foi uma observação interessante, viu, Ron? Muito policial no parque. Aliás, ainda bem que o senhor estava lá, o delegado. Essa foi ótima. Não frequenta, foi isso que o vereador falou. Eles não estão onde precisam estar. Nossa, a polícia estava presente. Não, tá certo. estava lá. Essa foi boa observação. Matheus, vamos encaminhar para a nossa finalização, né? Eu acho que assim, para a gente encerrar, recentemente saiu na imprensa colocando o seu nome como um possível candidato a prefeito de Belo Horizonte. Isso vai prosperar? O Novo é um partido que acaba antecipando tudo, né? Porque não tem processo seletivo para candidatos, e o processo seletivo para candidaturas a prefeito pelo Novo, a inscrição no processo seletivo se encerra agora no dia 31 de outubro. Eu não tenho dúvida a essa altura de que o Novo precisa ter candidatos a prefeito e vai ter uma chapa grande a vereadores. Eu acho que nós temos uma oportunidade de fazer muito mais pela cidade do que eu fui capaz de fazer isoladamente. E mais do que isso, eu acho que Belo Horizonte precisa de uma resposta ao que eu considero uma paralisia populista que nós estamos vivendo ao longo dos últimos anos. 2 bilhões de reais para o feito de caixa para sair pintando meio-fio agora, faltando 12 meses para a eleição. Eu acho isso um desrespeito com quem paga imposto em Belo Horizonte. Então, o Novo terá candidatos. Há nomes que eu considero muito qualificados. O vice-governador Paulo Brandt, para mim, é um nome excepcional, tem um desafio enorme no governo do Estado. O nosso candidato ao Senado, Rodrigo Paiva, uma outra figura excepcional, teve 500 mil votos em Belo Horizonte, estaria absolutamente qualificado para isso. Agora, eu acho que é uma pressão natural no meu entorno para que eu me candidate, porque, obviamente, eu passei 3 anos lidando só com os assuntos municipais. Acho que o partido vai ter que caminhar ainda algumas semanas para tomar essa decisão. Mas eu estarei na eleição de 2020, seja como candidato à reeleição para vereador, seja como candidato a prefeito, porque eu acho que há um papel importante a ser cumprido por aqueles que ainda não fazem parte da política. Eu acho que esse papel está só começando a aflorar.
ao longo dos próximos anos, eu espero que a gente olhe para a política brasileira e fale, nossa, as coisas mudaram mesmo. Tem uma coisa que eu me orgulho muito de ter vindo para dentro da política no momento que eu vim. Eu tenho a certeza de que daqui a 30, 40 anos, nós vamos olhar para trás, vamos achar muito estranho o que era a política do Brasil no começo dos anos 2000. E eu vou ter orgulho de dizer que eu participei do movimento de virada do comportamento político das pessoas. Eu não estou nem falando da minha corrente liberal econômica. Eu estou falando da mudança da postura diante da política. A pessoa pode ser de esquerda ou pode ser liberal como eu e ter uma postura diferente diante do fato político. Acho que nós estamos vivendo essa virada e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento de mudança da política de Belo Horizonte. Então, acho que, não vou dizer que o meu papel está cumprido não, porque eu acho que eu ainda tenho que colaborar. Vamos ver como é que caminham as coisas até a eleição do ano que vem. Matheus, agradecemos muito a sua presença aqui na nossa associação do bairro Buritis. Nós conversamos uma vez, já tinha um bom tempo, e depois nos encontramos e falou, brother, faz o convite que eu vou lá. Então, fizemos o convite, você veio, muito obrigado mesmo por ter vindo, ter nos ouvido. Nós tentamos aqui no Buritis, de fato, de forma também institucional, organizada, mobilizar esses tópicos, né, relativos às questões da cidade, mais especificamente a nossa microrregião aqui, que é uma região extremamente adensada. Tem não só o Buritis, mas a gente sempre fala Buritis e região, porque o Buritis hoje ele já se conecta totalmente com o Estoril, com o bairro Palmeiras, com a região vizinha como um todo. E para a gente é sempre motivo de honra ter uma pessoa da sua envergadura. A gente está vindo aqui humildemente na nossa associação, então eu te agradeço mais uma vez e vou te passar aqui o microfone para as suas considerações finais para a gente encerrar essa live. Só dizer da minha alegria, viu, Braulio? Obrigado pelo convite, mais uma vez desculpa pela sessão noturna da Câmara na data que a gente tinha marcado a primeira conversa. Dizer que eu espero que as pessoas continuem se interessando por política e quem sabe na próxima eleição a gente não tenha um vereador do Buritis dentro da Câmara Municipal. Eu acho que para mim seria um motivo de conforto, como eu espero que as regiões da cidade consigam isso. Hoje, vendo a 9 Barreiras, são as únicas regiões da cidade que tem vereadores que elas falam, esse vereador é lá do Barreiro, esse vereador é de Venda Nova. O Buritis não é uma região, é um bairro, mas ele é quase uma região. Quem sabe o Buritis não consegue puxar essa fila, e eu espero que outros bairros também façam. A minha provocação final é essa: se interessem pelo ambiente público, porque enquanto a gente não gosta de política, os políticos continuam prejudicando o nosso dia a dia. Obrigado, gente. Eu só agradeço aí a presença de todos que estiveram aqui, agradeço todos os internautas que participaram, vários aqui, a Branca, a Macaúbas, a pessoa também de grande bagagem aí dentro da parte de legislação urbana, o Lucas, o Paulo que tinha feito comentários aqui, enfim, não vou ler todas as mensagens agora, mas agradeço a cada um que participou conosco aí na internet e que participou aqui presencialmente. Boa noite e até a próxima. Demonstrar.